Bom dia. Continuando então, né, para vocês, meus alunos e minhas alunas do quinto C, a videoaula, né, que eu estou me propondo, né, a responder as dúvidas, né, que vocês postaram para mim no trabalho acadêmico. Como eu disse, né, na videoaula anterior, eu considerei fazer uma espécie de arranjo, né, por blocos de perguntas e por temas, né? Então eu separei 5 blocos, né? E já respondi 3, né, na videoaula anterior, e agora nesta vou responder os 2 últimos blocos, né? Então o bloco 4, né, que é sobre o complexo de Édipo, né? A primeira dúvida que eu vou abordar é aquela que me foi endereçada pela Amanda Avelar. Ela pergunta, né, se existe, né, no complexo de Édipo a possibilidade de a menina desejar a mãe e o menino o pai, né? É perfeitamente possível, né? Há outros textos de Freud, que Freud fala de um complexo de Édipo positivo e um complexo de Édipo negativo, né? O positivo é a versão, vamos dizer, mais clássica, né? Então, onde o menino, né, deseja a mãe e tem o pai como rival, e a menina deseja o pai e tem a mãe como rival, né? Mas ele vai dizer que é perfeitamente possível, né, que o complexo de Édipo viva, né, desculpe, melhor dizendo, atravesse, né, essas duas formas de apresentação, né? Embora uma delas, né, possa se sobrepor à outra, né? E nós vimos também, né, na videoaula que eu tratei especificamente, né, no complexo de Édipo masculino, e depois, né, na outra que eu tratei o complexo de Édipo feminino, né, que Freud vai marcar, né, foi um pouco antes de vocês fazerem essas dúvidas, que ele vai marcar o que ele chama, né, de uma maior equivocidade, né, no complexo de Édipo do menino que no complexo de Édipo da menina, né? E essa maior equivocidade é justamente que ele vê, né, que essa solução positiva, né, ou ativa, né, como eu chamei na videoaula, né, onde o menino se identifica ao pai e o toma também como rival, mas ao mesmo tempo, né, se endereça à mãe e depois às outras mulheres, né, se confronta com uma parte passiva, né, uma manifestação passiva, onde, né, haveria mais uma identificação, né, do menino à mãe e uma escolha, né, do pai como objeto de desejo, né? E Freud vai dizer que, no caso, né, masculino, o complexo de Édipo tem aí essa vacilação, né, do que é que, onde a castração vai se colocar com maior ou menor incidência, né, embora ele vai mostrar também, como eu tentei esclarecer nas videoaulas sobre esse assunto, né, que tanto num caso, né, no caso ativo quanto no caso passivo, existe, né, a manutenção da castração, existe a presentificação da castração. Então, o menino ficaria mais equivocado, né, se ele segue a via ativa ou a via passiva, e Freud vai considerar que, de um modo geral, né, as meninas tendem a tomar, né, de uma forma menos equívoca, né, no sentido de uma forma mais linear, né, o equívoco aí não é o errado, né, de uma forma mais linear, né, mais específica, melhor dizendo, até melhor do que linear, a sua manifestação passiva, né, do complexo de Édipo.
né? Então, a resposta da Amanda Avelar, né, se for responder mais de uma forma mais direta, né, a gente pode dizer que sim, é perfeitamente possível, né, que no âmbito, né, dessa rede aí que é o complexo de Édipo, né, quer dizer, a menina pode desejar a mãe e o menino pode desejar o pai. Depois tem uma pergunta, né, também que me foi endereçada pela Carolina Miranda e pela Luciana Andrade, né, em que elas gostariam, né, de compreender melhor a posição de passividade e atividade no complexo de Édipo da menina e do menino e como isso se dá nas relações objetais, né? Eu acho que eu já antecipei, né, boa parte da resposta a essa pergunta, né, ao desdobramento aí que eu fiz, né, da pergunta da Amanda Velar, que eu acabei de responder. Mas o que eu acho que é importante, que eu acrescentaria, né, quer dizer, que a passividade seria, né, essa identificação, né, com a mãe, a princípio tomada, né, como uma referência, né, do feminino, né, e a atividade, né, essa identificação, né, viril, né, que de um modo mais clássico seria então do menino com o pai, né? Mas como vocês falam das relações objetais, né, Carolina Miranda e Luciana Andrada, né, é bom a gente lembrar que muitas vezes, né, a própria experiência mostra, e a psicanálise é sensível a isso, né, que embora a gente fale de pai, de mãe, de homem, de mulher, né, que essas divisões, né, sexuais, assim, elas não coincidem, né, necessariamente, né, para a psicanálise com a divisão propriamente anatômica, né? A anatomia é uma forma dessa divisão aparecer, né, uma forma mais explícita, né, mas não quer dizer que ela resolva, né, o problema da identificação, né, e a gente tem aí, né, tanto, por exemplo, nos casos de homossexualidade ou num outro campo até mais complexo, né, nos casos de transexualidade, né, como que, né, a anatomia não responde, né, completamente, né, a esse tipo de identificação sexual, né, que do ponto de vista social ou do ponto de vista de uma certa tradição, né, é tratado, né, mesmo nos nossos dias, com todas as mudanças que a gente tem, ainda é tratado de uma forma, né, mais pautada, né, na diferença anatômica, né, mas não é esse o caminho, né, que a psicanálise toma, né. E nesse sentido, né, a gente poderia pensar que, por exemplo, um homossexual masculino pode, né, muitas vezes se identificar a mãe, a gente poderia tomar isso, né, como uma referência à posição, né, que Freud chama de passiva, né, mas que muitas vezes, em muitos casos, né, de homossexualidade masculina, quer dizer, essa identificação à mãe é que muitas vezes é a mãe que aparece com o traço viril, né? Não no sentido de que a mãe tenha, né, um lado, vamos dizer, mais masculinizado, né, no sentido mais genérico que a gente dá esse termo, né, mas no sentido de que, né, muitas vezes é a mãe que nas relações familiares manifesta ali um certo poder, né, que tem um certo lugar, que banca as coisas, né, então dentro dessa perspectiva fálica, né, quer dizer, é ela que se apresenta, né, mesmo sem ter o falo, quer dizer, é ela que se apresenta como sendo, né, o falo, né? Então, por isso que
essa suposta passividade, né, ela não tem nada a ver com uma leitura muitas vezes negativa, né, que do ponto de vista social e cultural a gente dá a essa palavra, né? Inclusive, Freud vai mostrar que a passividade, né, como é mais um modo de satisfação pulsional, né, e que muitas vezes a passividade requer, né, uma grande dose, né, assim, de atividade, né? Quer dizer, a passividade, né, não é, o que no senso comum, né, chama de passividade, né? Para a psicanálise não é assim, né? Então, às vezes, mesmo se a gente for pensar na situação mais tradicional, né, cultural da mulher como passiva, né, a gente pode pensar que o quanto que essa passividade, né, o quanto para a mulher ficar lá esperando ser chamada para dançar, né, no baile, como era mais comum, né, digamos, antigamente, assim, como que havia, né, para a mulher ter esse lugar, né, bom, ela tinha que fazer toda uma preparação, um jeito de se vestir, um jeito de mostrar-se, né, desinteressada, quando na verdade ela estava interessada, quer dizer, então, de modo algum, né, essa passividade é simplesmente, né, como o senso comum trata, né, como se fosse uma ausência, né, da atividade, né? E muitas vezes a atividade também de outro lado, assim, masculina, né? Por exemplo, a posição machista, né, que muitas vezes é figurada, né, como uma coisa muito ativa, né, muito propositiva, né, muito impositiva, né, assim, a gente vê que toda essa posição, né, do homem, assim, de ficar exibindo, né, o falo, assim, tem como pano de fundo, né, no machismo, né, o temor da castração, né? Então, essa exibição fálica masculina no machismo, né, e a gente vê, quando a gente começa a discernir, né, o que é o machismo, né, o que é, por exemplo, às vezes um homem usar, né, a sua força, que muitas vezes é maior do ponto de vista físico, né, para brutalizar, né, uma mulher ou um homossexual ou qualquer coisa assim, né, a gente vai ver que essas situações assim diz, né, disso que a gente chama também de uma covardia, né, de uma sacanagem, né, de uma imposição, né, da força, assim, que muitas vezes acontece porque o sujeito é de uma fragilidade tremenda, né? Porque se ele usa a força porque ele não tem, né, condições de responder de outra forma, né? E é nesse ponto que há uma fragilidade, né? O contrário do que muitas vezes o discurso machista procura sustentar, né? Bom, dentro ainda, né, desse bloco 3, né, desculpa, desse bloco 4 sobre o complexo de Édipo, temos uma questão, né, que me foi endereçada pela Gabriela do Nascimento, sobre a troca, né, de objeto de desejo, né, a passagem, né, da mãe para outras mulheres, né, ou do pai, né, para outros homens, né, no caso aí também como, né, um destino, né, um desdobramento do complexo de Édipo, né? Então ela pergunta se nas neuroses, né, se algo dessa solução não se coloca como possível, né, como esses resquícios, né, do período do Édipo se manifestam nas escolhas objetais da vida adulta, né? Então, o que é importante a gente ver é que essa identificação, né, mesmo a mais clássica, né, assim, do menino ao pai, né, e da menina à mãe, né, elas
são identificações que não têm só a ver com os valores, né, explícitos, né, que pai e mãe colocam, né, em termos de uma norma, né, social. Assim. Sobretudo, o que vale, né, para Freud é o jogo libidinal que está ali, né, articulado naquele momento. Né? Então, a gente poderia pensar, a partir da sua pergunta, assim, né, por exemplo, que tanto o pai quanto a mãe, né, eles se tornam objetos de identificação, né, não só pela posição, né, ideal que eles têm, né, em muitos casos, mas porque, e sobretudo do ponto de vista da libido, assim, porque eles encarnam, né, nas suas escolhas uma transgressão. Né? Então, Lacan vai explorar isso bastante, né, ao longo do seu ensino. Né? Então, tipo, se a mãe é um objeto proibido, né, o pai, né, paradoxalmente, é aquele que tem a mãe. Né? Ele não tem a mãe na condição de filho, né, mas ele tem a mãe na condição, né, digamos, do marido. Né? E da mesma forma, do lado da mãe. Né? Se a mãe se o pai é o objeto proibido, né? Quer dizer, a mãe seria aquela que detém esse objeto proibido. Né? Então, ela o detém, né? Dentro dessa perspectiva assim, mais tradicional também, porque ela transgride, né? Quer dizer, ela detém o pai não como filha, mas como, né, uma mulher. Né? Por isso que, para a psicanálise, né, e Lacan foi quem até insistiu e esclareceu mais isso, talvez, do que o próprio Freud, quer dizer, como que o complexo de Édipo necessita, né, de três gerações. Né? Então, aquilo que cada um de nós, como filho, né, resolve ou mesmo não resolve, né, em termos do complexo de Édipo, né, vai ter incidências, né, sobre, vamos dizer assim, o complexo de Édipo dos nossos filhos. Né? Então, quando nós formos pais ou mães, né, quer dizer, vai reverberar ali alguma coisa do que a gente carrega, né, da nossa herança edípica. Né? Então, é por isso que eu insisti, né, nas videoaulas para dizer, né, que o termo declínio, né, do complexo de Édipo não é a resolução perfeita, né, do complexo ou o fim perfeito do complexo. Né? Ele continua de outro modo. Né? Então, então há de fato isso que vocês estão chamando de resquícios. Né? E, em parte, esses resquícios, né, eles são completamente normais. Né? Então, aí voltamos a algo que eu falei, né, sobre o de perto, né, ninguém é normal. Né? Por fim, o quinto bloco, né, que eu situei, né, a, as questões, né, sobre as neuroses, né, sobre a neurose, a castração e a normalidade. Né? Na verdade, eu tinha dito que são 5 blocos, mas são 6. Então, nesse quinto bloco, né, eu começaria falando, né, de uma dúvida, de questões que me foram endereçadas, né, pela Cíntia Lopes, pela Lilian Eliseu, pela Luara Maciel, pela Rafaela de Mello e Silva. Né? Então, de uma forma diferente, mudando aqui ou ali, quer dizer, elas incidem sobre, né, dois temas assim dentro dessa discussão sobre a neurose, a castração e a normalidade. Né? Então, primeiro se pergunta, né, o que seria a neurose, né? Se diz que não foram adquiridos ainda conhecimentos
suficiente sobre isso, né? E há uma pergunta também sobre a consciência de culpa, né? Por que uma pessoa se torna neurótica, qual é a origem da neurose, né? E é feito referência, né, a essa passagem de Freud do texto de 1916, né, sobre o desenvolvimento da libido, né, na página 225. Não há menor dúvida, né, estou citando Freud, de que se pode considerar o complexo de Édipo uma das fontes mais importantes da consciência de culpa, da qual, né, sofrem os neuróticos com frequência. Então, no fundo, né, a neurose coincide, né, com isso que, de um modo geral, a gente poderia chamar da normalidade, né, no sentido não no sentido social apenas, né, que a gente vai dar esse termo, né, para a psicanálise, quer dizer, o normal tem a ver com o que mantém aí a norma fálica, né? Então, que mantém isso que Freud chamou, né, da organização genital, né? Mas, de novo, né, quer dizer, de perto ninguém é normal, quer dizer, porque mesmo que essa norma ela seja mantida, né, ela apareça, né, de um modo mais evidente, né, na neurose, né, há uma organização que se estrutura assim e se mantém assim, né? Mesmo nas neuroses, a gente vai ver que as pulsões parciais, né, continuam exercendo, né, a sua força, a sua atração, o seu poder, né? Então, e é nesse sentido que a gente poderia pensar, né, algo sobre a consciência de culpa, né? Então, por exemplo, que quando se a gente for pensar até mesmo, né, numa figura aí né, dos 10 mandamentos, né, da chamada lei de Deus, né, tipo, se a gente pega qualquer um deles, mas se a gente pega, por exemplo, né, não desejarás a mulher do próximo, né? Então, esse mandamento que proíbe, né, digamos, a, a mulher do próximo, né, como sendo, né, como podendo ser um objeto de desejo, né, ao mesmo tempo que proíbe, já indica que a mulher do próximo é desejável, né? Então, daí, né, a carta de São Paulo aos Coríntios, né, que faz parte aí do Evangelho, né, onde São Paulo diz isso, né, quer dizer, eu não conheceria o pecado se não fosse a lei, né? Então, quer dizer, a lei não é alguma coisa tão avessa, né, assim ao pecado, né? A lei também tem elementos, né, transgressivos nela mesma, né? Ela carrega alguma coisa da transgressão, né? Então, nesse sentido, né, a consciência de culpa vem, né, como um atributo, aí, como uma manifestação muito evidente, né, da neurose, porque o sujeito continua tomado pelas pulsões parciais, né? E muitas vezes, quando ele cede, ou dependendo da forma como ele cede, né, a essa atratividade, né, a essa dimensão irresistível, né, a essa imposição, né, das pulsões parciais sobre o corpo, né, muitas vezes se vive isso, o efeito posterior que se tem disso, né, é o sentimento de culpa, né? Então, e esse sentimento pode aparecer de uma forma explícita, né, ou consciente, ou muitas vezes ele vai aparecer, né, que é o mais frequente, né, de uma forma inconsciente, né? Então você se culpa inconscientemente, né, de transgredir uma coisa que às vezes na realidade, né, você nem transgride, né? Então, mas você transgride no seu pensamento inconsciente, você transgride num ato falho, você transgride num sonho, né? Quer dizer,
Você transgride na sua vigília, na sua vida de vigília, na sua vida de realidade, sem saber que está transgredindo, né? Então, por isso que os neuróticos são, né, por excelência, culpados, né? Nessa sequência também, né, tanto a Cíntia Lopes quanto a Aline Eliseu, a Luara Maciel, a Rafaela Melo Silva também, né, separam, né, um trecho de Freud, né, do texto de 1923, né, página 240, que elas dizem, né, que não ficou claro para elas, né, que o trecho é o seguinte, abre aspas: a falta do pênis será considerada consequência da castração, e a criança encontra-se agora diante da tarefa de se haver com a relação da castração com a sua própria pessoa. Os desenvolvimentos posteriores são suficientemente conhecidos para que seja necessário repeti-los aqui. Só me parece que a importância do complexo de castração só pode ser corretamente apreciada se considerarmos sua origem na fase do primado do falo. Então, de novo, página 240, né, do texto de Freud sobre a organização genital infantil. Então, aqui, se vocês se reportam à aula, né, as videoaulas que eu dei, né, e gravei aqui para vocês sobre esse texto de Freud, né, é isso, quer dizer, não é a falta de pênis, né, por exemplo, né, a vagina, efetivamente, que vai representar desde o início, né, a castração, né, seja para o menino, seja para a menina, ou para qualquer tipo de sexo, né, se a gente toma aí a vertente mais contemporânea, né, da diversidade sexual, né. A questão é que, né, como que a ausência, né, do órgão viril, né, e que nem é só a ausência desse órgão, mas alguma manifestação do corpo, né, no sentido de uma restrição, né, da satisfação, né, então não precisa ser só os órgãos genitais, né? Quer dizer, então há uma queixa, né? Ou há mais do que uma queixa, há uma experiência, né, de que algo no corpo não se satisfaz, né? E que diante, então, dessa insatisfação, né, dessa perda ali da satisfação, ou, né, desse comprometimento da satisfação, mais do que a questão propriamente, né, da diferença anatômica, né, como que essa perda no nível da satisfação, essa limitação no nível da satisfação, ou esse desencontro, né, ou essa inquietação sobre o que é que me satisfaz, né, isso vai ser interpretado como castração, né? Então, é a partir daí que a gente vai ver que se antes, né, havia uma certa garantia, né, que o falo presentificava, né, em relação à castração, logo vai se vendo que né, essa satisfação, vamos dizer, permanente, né, ela nem sempre acontece da maneira como a gente espera, né? E é exatamente nessa defasagem, né, que a gente vê aí se apresentar, né, a castração como o que põe, né, em questão, né, esse primado do falo, né? Então, espero que eu tenha conseguido responder, né, ou esclarecer essa passagem do texto de vocês, do texto que vocês ressaltaram, né, e que é realmente muito importante. Por fim, temos dentro desse bloco, né,
sobre neurose, castração e normalidade, né? A pergunta da Gabriela Nascimento, né? Do que é que Freud quer dizer, né, quando ele fala, né, de um indivíduo normal, né? Se o indivíduo normal seria um neurótico, né, cuja neurose não tenha chegado a possíveis níveis patológicos. Acho que é isso mesmo, quer dizer, a normalidade para Freud, né, não é a ausência, né, de patologia, né, e de fato, né, a gente vai ver que não é sempre que mesmo na dita normalidade que é a neurose, né, não vai ser sempre que o sujeito neurótico vai sofrer da sua neurose, né? Então, até mesmo os tratamentos psicanalíticos, quando alguém procura um tratamento, muitas vezes, né, a pessoa até nos dá esse tipo de referência, né? Falar, não, eu sempre vivi desse jeito, eu sempre achei que a vida era assim, eu sempre fiz dessa forma, nunca isso me fez problema, mas agora isso está fazendo problema, né? Então, você vê que alguma coisa passa a acontecer que aquele jeito que a pessoa tinha de viver, que não era, digamos, entre aspas, patológico, assim, toma uma dimensão patológica, né, para ela, né? E é nesse sentido, sim, que, né, voltando, né, ao verso de Caetano Veloso, né, de perto ninguém é normal, né? Bom, por fim, o bloco, né, das questões variadas, né? Primeiro, né, uma dúvida da Silvia dos Santos, né, sobre o conceito de ativo e passivo na organização genital infantil e como que o ativo e o passivo, né, se relacionam, né, ao masculino e ao feminino, né? Então, acho que eu já dei alguns elementos mesmo na videoaula, né, tanto na anterior quanto nessa, né, para a gente entender as noções de ativo e passivo, né, de Freud. Se você, Silvia dos Santos, ainda tiver alguma dúvida em relação a isso, você pode postar e escrever mesmo nos comentários, né, do YouTube. Isso eu tento responder por escrito, ou mesmo através de uma outra gravação, né? Mas haveria, né, uma certa sequência, né, onde o ativo, né, corresponderia, né, para Freud ao masculino, né, e o passivo ao feminino, né? Embora, né, quer dizer, se esse ativo e esse passivo, né, como eu já tentei esclarecer aqui, né, se eles se manifestam pura e simplesmente, né, como né, o ativo como sendo, né, o fálico, né, e o passivo como sendo, né, o castrado ou não fálico, né, a gente vai ver que nesses casos, né, o feminino de fato, né, não vai existir, né? Então acho que todo o problema, né, que nós vamos tratar depois, né, da Semana Santa, quando a gente discutir, né, mais aprofundadamente, né, o tema da sexualidade feminina, né, toda a questão que a homossexualidade feminina traz, né, para a psicanálise, mesmo para todo mundo, né, para todos nós, mesmo hoje em dia, com todo o avanço sociocultural, né, que a gente já tem em relação à temática, né, da igualdade entre homens e mulheres, ou da aceitação das diferenças sexuais, quer dizer, como que, né, tudo aquilo que não se encaixa, né, dentro da norma fálica, né, vai ser visto, inclusive socialmente, como um problema, né? Então, tipo, por isso que
as perversões propriamente ditas, né, ou o comportamento perverso é visto como um problema, né, mesmo quando são manifestações mais de traços e não de estrutura, né, porque nem sempre segue ali completamente essa organização fálica, como nos critérios freudianos desse termo, né? As psicoses também, de outro jeito, né, encarnam isso, né? Vamos dizer, o incômodo, né, ou isso que eu chamei, né, do enigma trans, também encarna isso, quer dizer, eu tenho, né, é isso que muitos transexuais dizem, quer dizer, eu tenho um corpo assim, mas, né, esse corpo dessa forma, como ele é definido socialmente, ele não me satisfaz, quer dizer, vocês veem claramente que nesse tipo de declaração transexual, nós de fato temos, né, um problema que é levantado no nível da satisfação, né? E, e é isso que o feminino, né, já antecipa para Freud, né? Quer dizer, de que o complexo de Édipo feminino ou a sexualidade feminina, quer dizer, é, ela não responde, né, vamos dizer, tão bem, né, à norma fálica quanto o que a gente encontra do lado do menino, né? Então, ou seja, por mais que o falo seja uma norma, né, ele não dá conta de tudo, né? E para a psicanálise isso é importante e é por isso que o horror, né, que se tem muitas vezes a feminilidade, o maltrato, né, que se faz da feminilidade, não deixa de ter uma relação com isso, né, com o enigma, né, que o feminino, como isso que escapa à norma fálica, traz, né, para a vida social ou para os ditos normais, né? Bom, nós também temos, né, uma pergunta que o Tomás Ferreira me endereçou, que está entre aspas, mas eu não consegui localizar nos textos que eu trabalhei exatamente de onde vem, né, essa citação. Então, se você puder esclarecer ou me indicar a página, pode ser que tenha me passado despercebido, né? Então, é uma citação que diz assim: a resposta é afirmativa de acordo com a seguinte argumentação: se todo nascimento humano é fruto do desejo e não da necessidade, então se escreveria na região da significação consciente e do sentido inconsciente, permanecendo regido pelo princípio prazer-desprazer e pelo princípio do nirvana. Este último representa a tendência à completude, pulsão de morte, e, portanto, subordinado ao desejo de não desejar. Fecha a citação. Eu acho que não me parece que essa citação seja extraída, né, de um texto de Freud ou dos textos que eu dei. Eu acho que ela, inclusive, contém imprecisões, assim, né? Por exemplo, não acho que é muito correto a gente dizer que há uma tendência da completude que é a pulsão de morte, né? Eu não entendo muito bem o que seria esse desejo de não desejar, né? Então, acho que é uma pergunta, essa citação é cheia de problemas, né? Não acho que tem tanta consistência a gente falar de uma significação consciente e do sentido como sendo inconsciente, né? Então, você, Tomás Ferreira, me pede para esclarecer essa passagem do texto, né? Eu gostaria de saber de onde, né, ela vem, né? Mas você também me pergunta, né, sobre o
que seria, né, o princípio de nirvana, né? Então, Freud retira, né, essa expressão, isso não faz parte do conjunto de textos que a gente está trabalhando, mas ele retira, né, essa noção do princípio de nirvana, até mesmo das referências, né, hinduístas, né, do nirvana, né, da religião hindu, que seria, né, esse retorno ao inanimado, né? Então, ou seja, o princípio do nirvana é diferente do princípio do prazer, né? Porque o princípio do prazer implica, né, um alívio da tensão, né, uma busca pelo alívio da tensão, que esse alívio, então, vai ser vivido como um prazer, né? E o nirvana não é exatamente um alívio da tensão, vamos dizer, no sentido de um equilíbrio, né? Se passa, né, muitas vezes, de um estado de, de grande excitação ou de grande tensão, né, para um estado onde não se tem mais nada, né? Então, por isso que Freud recupera aí essa referência, né, ao inanimado, né? E que ele encontra isso como uma referência, né, o que ele chamou de pulsão de morte, alguma coisa que vai além, né, do princípio do prazer, né? Então, por exemplo, a gente for pegar na clínica, né, da toxicomania, né, os fenômenos, né, de overdose, né, por exemplo, assim, eles têm a ver com isso, quer dizer, o sujeito vai aumentando, né, a quantidade, né, que ele tem, né, disponível, né, para se drogar, né, então ele aumenta a quantidade de drogas para poder se livrar, né, de um incômodo corporal, às vezes do próprio incômodo, né, que a droga produz, né, e, e, esse, e esse tensionamento, né, faz com que, né, muitas vezes o sujeito possa até literalmente morrer, né? E mesmo que ele não morra, né, a gente tem algo aí do nirvana que vai aparecer, né? Então, por exemplo, né, quando mesmo o alcoolista, né, quer dizer, ele bebe, fica arrependido de ter bebido e bebe de novo, quer dizer, até que ele cai, né, completamente sem nenhum outro recurso, né? Pode ser que ele se levante, né? Não, ele não morreu, mas é isso, quer dizer, é como se há um aumento da tensão e uma redução, muitas vezes brusca, né? E que, vamos dizer, é o que também ocorre, para a gente não pensar que esse princípio do nirvana só tem esse lado aí mais negativo, né? Mais das mortes propriamente ditas, né? Mas a experiência do orgasmo sexual, né, é um pouco, né, também a gente pode assimilá-la aí ao nirvana, né? Quer dizer, existe, né, um aumento da tensão e que se passa, né, de uma grande excitação para, né, um alívio, né? Então, não é à toa que, por exemplo, né, os franceses usam, né, uma expressão para designar, né, o orgasmo, que é la petite morte, né, quer dizer, a pequena morte, né? Então, um pouco para mostrar aí que não se trata só, né, pura e simplesmente, né, da morte física, né, mas é essa dimensão libidinal, né, novamente, assim, não é da realidade pura e simplesmente, mas essa dimensão da libido em que algo da satisfação se cumpre, né, de uma forma, vamos dizer, sem equilíbrio, né, de imediato, não só de imediato, mas assim,
né, de um alto grau de tensão e de uma diminuição brusca da tensão, né? Um outro exemplo também trivial para a gente entender, não o princípio do nirvana, mas o que é esse tipo de satisfação, né, que pode estar associada ao princípio do nirvana, isso que Freud também chamou de mais além do princípio do prazer, né, é a própria, o que a gente experimenta, por exemplo, quando faz uma sauna, né, é isso, quer dizer, você vai esquentando, 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 depois a ducha de água fria, né, é muito diferente a experiência, inclusive em termos de satisfação no corpo, né, do que é uma sauna e do que é a gente tomar um banho morno, né, ou temperar a água do banho para a gente poder tomar uma ducha, né. Por fim, há uma dúvida também, né, do Tomás Ferreira, né, sobre a passagem, né, de Freud, né, sobre a cabeça da Medusa, né, que ele faz menção até a um texto de Ferenczi, né, e o Tomás me diz, né, que gostaria, né, que esse trecho fosse abordado, né, e que ele não entendeu muito bem a conexão com símbolo, né, e o que se afirma, né. Então a citação que ele extrai do texto de Freud é a seguinte: sabe-se igualmente em que grau a depreciação da mulher, o horror da mulher, a disposição à homossexualidade derivam da convicção definitiva de que a mulher não possui pênis. Então, acho que isso, numa resposta que eu dei atrás, fica claro, né? Não é tanto que a mulher não possui pênis ou que ela seria castrada porque tem uma vagina e não tem um pênis, mas no sentido de que ela encarna, né, alguma coisa que não segue, né, a universalidade que se atribui a princípio ao falo, né? Então isso causa horror, né? Quer dizer, então ela segue uma lógica que não está de acordo com essa universalidade. Então por isso que muitas vezes a mulher é objeto de horror, a mulher é depreciada, né? E em alguns casos, não são todos, quer dizer, como que às vezes a homossexualidade, e aqui Freud fala de um modo específico, acho que mais da homossexualidade masculina, quer dizer, é um jeito de não encarar, né, esse mundo feminino, né? Porque não encarar essa relação, né, com o que é de estranho, né, que a feminilidade coloca, né? Muitos homossexuais, mesmo homossexuais femininos, né, falam isso, assim, que é muito mais fácil, que a conversa, mesmo a satisfação, né, é muito mais fácil entre pessoas do mesmo sexo, né, que se satisfazem de fato por serem, né, do mesmo sexo, do que essas pessoas do mesmo sexo terem que se relacionar com o sexo oposto, né? Então, essa ideia de que, né, um homem entende muito melhor outro homem, uma mulher entende muito melhor outra mulher, né? Isso, muitas vezes, a gente encontra testemunhos disso, né? Tanto na vida sexual, né, quanto também na vida não sexual, mas que é sexual, né? Então, por exemplo, as pessoas falam isso, né? Quando se faz lá um clube só de homens ou um clube só de mulheres, assim, é um pouco isso também. A gente se entende, a gente fala a mesma língua porque é do mesmo sexo, né? Então, existe uma certa tendência, né, de se pensar isso, que é, no fundo, se proteger da castração, ou talvez a gente possa ser até mais contundente, assim, né, se proteger dessa diferença, né, que o feminino, mais do que o masculino, encarna, né? E aí é que vem a segunda parte, né, da citação. Recentemente, Ferenczi ligou de modo inteiramente correto o símbolo mitológico do horror, a cabeça da Medusa, à impressão produzida pelo genital feminino sem pênis, né?
Então, existe o texto diferentes, né, que Freud faz menção, mas o próprio Freud, no volume 22 das obras completas, né, ele tem um texto, né, bastante curto, que se chama, né, exatamente, né, sobre a cabeça da Medusa, né? E nesse texto, né, Freud vai mostrar, né, não, na verdade, não é o volume 22, não, só um instante. Então, na verdade, o texto é de 1922, né? Se chama A Cabeça de Medusa, está no volume 18, né, das obras completas de Freud, né, do volume da Imago, né? Então, na página 329 da minha edição, né, a gente sabe pelo mito, né, que a Medusa, né, essa mulher, né, que aparece, né, com cabelo cheio de cobras, né, e que na mitologia grega, né, ela tem a cabeça cortada, né? E Freud, no segundo parágrafo desse texto, né, ele vai começar o parágrafo dizendo, né, decapitar é igual castrar, né? Então, o terror da Medusa é assim um terror de castração ligado à visão de alguma coisa, né? E aí, ver, né, a, o sexo feminino, né, é ver, né, alguma coisa que não se quer ver, né? E daí o horror, né? E que esse horror no símbolo da cabeça da Medusa, até pelo fato dela ser um monstro, dela ter, né, a cabeça cheia de cobras, eu vou postar para vocês, né, um link no Classroom, que vocês vão poder ver um quadro maravilhoso de um pintor italiano chamado Caravaggio, né, que se chama A Cabeça da Medusa, né, para vocês verem o que é esse monstro, se vocês não têm uma familiaridade, né, com essa referência, né? Então, ele é inclusive cheio de, né, o cabelo dela são serpentes, né? Então, você vê que esse excesso, né, de serpentes, né, de cobras, né, que são, né, a cobra é um animal fálico, né, pela sua própria forma, né, pelo seu próprio jeito de dar o bote, de né, saltar de repente, né, como é o caso de uma ereção e tal, quer dizer, então Freud acha que quando você tem, né, muitos objetos fálicos, né, como da cabeça da Medusa, que na verdade você multiplica tanto, né, digamos, o pênis, ou mais especificamente o falo, porque o falo já foi castrado, né? Então é aquilo que eu também dizia para vocês sobre o machismo, né? Quer dizer, então o cara tem que demonstrar tanto que ele é homem, que ele tem que fazer e acontecer, porque no fundo, né, ele é castrado. Quer dizer, o órgão, né, não é, o órgão viril dele não é exatamente, né, o falo, né? Então, nesse sentido, né, do lado do símbolo, nós temos aí a cabeça como esse símbolo, né, cortado, decapitado, mas ao mesmo tempo com a multiplicação, né, das cobras, né, como se você quisesse recusar através desse símbolo, né, da neurose, da normalidade, né, você quisesse recusar a castração, né, e da mesma forma que no mito, e Freud fala isso no quarto parágrafo do texto, quer dizer, de que, né, eu estou citando, a visão da cabeça da Medusa torna o espectador rígido de terror, transforma-o em pedra, né? Então, essa ideia de que se você vê a cabeça da Medusa, né, sem estar decapitada, né, então, essa que é a mitologia, quer dizer,
você se petrifica, né? Literalmente, você é transformado em estátua, né? Dentro da lenda, né? E então é como se a presença dessa castração, né, horrorizasse de tal forma quem fica ali vendo, né, que essa pessoa acaba petrificada, como se via essa petrificação, né, que Freud também toma como um símbolo da ereção, né, porque ser transformado em pedra é ficar duro, duro como um pênis, né? Então, essa rigidez, né, é uma forma de fato, né, o sujeito tentar se defender, né, contra o temor da castração, né? E, por fim, Freud fala, né, de um certo aspecto, né, apotropraico, né? Ele usa essa expressão que vem do grego, né, o ato apotropaico, né, que, se vocês forem pesquisar essa referência, né, quer dizer, o ato apotropaico diz respeito, né, a certas formas de sacrifício, né, animal, né, que se sacrificava os animais para os deuses, né, para afastar, né, os deuses, né? Então, há uma outra referência, né? Quer dizer, se a cabeça, que estou citando Freud também, no antepenúltimo parágrafo do texto, se a cabeça da medusa toma o lugar de uma representação dos órgãos genitais femininos, né? Ou melhor, se isola seus efeitos horripilantes dos dispensadores de prazer, pode-se recordar que mostrar os órgãos genitais é familiar, sob outros aspectos, como um ato apotropaico, né? Quer dizer, então, esse ato apotropaico, né? Quer dizer, como se, ao mostrar o genital, ao expor, né, digamos, a cabeça da medusa, é o que faz Minerva, né, quando a deusa, quando consegue cortar a cabeça da medusa, porque se protege da sua visão com um escudo, né, e aí ela consegue fazer esse corte, né, Minerva não, agora me esqueci o nome, mas o semideus que consegue fazer isso, né, e aí você vai ver que ele né, há uma proteção via esse escudo, né, e então é possível mostrar, né, a cabeça da medusa, né, esse quadro de Caravaggio, que eu vou postar para vocês a referência, né, no Classroom, vocês vão ver que é um quadro, não sei se vai dar para ver claramente, mas ele é um quadro que ele é pintado numa forma que é como se fosse um escudo mesmo, assim. Então, eu já vi o quadro pessoalmente, assim, sem ser só uma reprodução, né? Ele tem uma forma circular, né? Como se fosse um escudo, de modo que se você ostenta ali essa cabeça cortada, né? Da mesma forma, se você ostenta, né? Mostra ali o falo, mostra o que você tem, isso é uma forma de você, né? Esconjurar os maus espíritos, né? Então, afastar a maldição, né? Não deixa de ser uma forma, né, tentadora, né, nesses tempos, né, do coronavírus. Quer dizer, que ato apotropraico, né, a gente vai poder demonstrar para poder afastar, né, essa dimensão, né, terrível, né, essa castração generalizada, né, digamos assim, que se manifesta, né, sobre a forma desse vírus, né, que está para todo lado e, ao mesmo tempo, né, ninguém consegue exatamente saber aonde ele está, né? Então, vocês veem que nesse mundo que a gente vive, né, essa forma, né,
da decadência, né, do falocentrismo, né, não deixa também de se manifestar, né, dessa forma, né, dessa viralização, né, que era antes dessa pandemia, né, um termo que se usava, né, para corrente, né, para internet, para o que era bom, e agora nós estamos vendo, né, os efeitos nefastos, né, de uma viralização. Bom, com isso finalizo essa roda de perguntas, né? Volto a insistir, se vocês têm dúvidas, podem me endereçar aqui pelo próprio YouTube, né? Ou se for uma coisa mais complexa, né, não quiserem escrever nos comentários, né, me mandem um e-mail e eu tentarei dar conta disso nas próximas videoaulas. No mais, bom feriado, boa Páscoa para vocês e que tudo continue bem com vocês. Um abraço.